Pronto. Estão vendo aí a apresentação? Alguém só me responde no áudio. Beleza. Ótimo. Então, vamos continuar, né, nosso curso de cálculo do segundo semestre de área agronômica. Tomara que hoje a aula não pare com 1 hora, mas caso pare, gente, por favor, me avise, viu? Então, vamos lá. Então, o assunto que a gente está estudando nesse ciclo é derivada, certo? Então, eu vou relembrar aqui a definição e fazer as regras de derivação, né, com exemplos, para vocês conseguirem fazer os exercícios. Então, a derivada de uma função f é uma função f', né? É a nomenclatura que a gente dá. Que para cada ponto x0 do domínio, que f associa um f' de x0. Ou seja, aqui é a definição, né? F' de x0 é igual ao limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0. Então, essa aqui é a definição da derivada. Para cada ponto no domínio, ou seja, para cada, digamos, cada abscissa, a gente encontra a partir da função uma derivada. Ok? Então, podemos também escrever esse limite como sendo f' de x0 igual ao limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h tende a zero. E de uma para outra aqui, a única diferença é que nessa primeira maneira de escrever a derivada, geralmente a gente usa quando a gente já sabe o valor de x0, certo? Então, por exemplo, calcule a derivada no ponto de abscissa igual a 2. Aí eu geralmente vou usar essa primeira, ok? A segunda se usa mais quando eu não sei, eu quero a derivada de uma função qualquer em qualquer ponto, que geralmente é o que mais pede, né? Aí eu quero a derivada de uma função qualquer em qualquer ponto, certo? Aí eu vou usar para h tendendo a zero, certo? Porque aqui, ó, na primeira eu preciso saber o valor de x0, certo? Na segunda, não. Na verdade, na primeira também tem como fazer se eu não souber o valor de x0, ok? Mas eu vou colocar o terceiro slide é um exemplo usando tanto a primeira quanto a segunda definição, ok? No livro que a gente usa, a definição de derivada está assim. A derivada de uma função f de x em relação à variável x é a função f' cujo valor de x é. Tá vendo que não coloca aqui o x0? É porque é um valor de x qualquer. Então, f' de x é igual a limite de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, se esse limite existir, certo? E for finito. Uma função ela é diferenciável em x se sua derivada existe. Então, toda função que é possível derivar, é possível encontrar esse limite, então nós dizemos que essa função ela é diferenciável, ok? Nós fazemos o cálculo chamado diferenciação. Então, as notações que existem, vocês podem estudar em vários livros, o livro que vocês quiserem de cálculo 1 tem o conteúdo de derivada. A maioria dos livros usa f' de x, mas pode acontecer de aparecer dy dx, y', df de x dx e dyx. Todas essas 4 aqui significa a mesma coisa, só um jeito diferente de escrever, ok? Nos exemplos, a maioria eu vou utilizar o f' de x ou y', que fica mais simples a notação. Eu gosto mais. Porém, vai ter também exemplos com dx
dy dx ou df de x dx, só para vocês verem que existe outra maneira de escrever, ok? Para caso um dia vocês estiverem lendo um artigo científico e aparecer isso e vocês ficarem confusos. O que é isso, meu Deus? Isso nada mais é do que a derivada, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, a derivada, escrito desse jeito, y', ou escrito desse jeito, f' de x, ou escrito desse jeito, dy dx, é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Ok? Ah, esqueci de pegar minha água. Vamos lá. Então, um exemplo que a gente fez da aula passada, usando a definição. De novo, a definição é como surge, como ela está definida, né? A definição é como está definida, mas, assim, na prática, depois vocês vão ver que nem sempre eu posso não vou fazer o limite, porque não é prático, certo? A gente tem que saber como faz, mas depois, para a prática, é bom vocês usarem as maneiras mais rápidas. Às vezes, só de olhar para a função, você já consegue dizer qual é a sua derivada, certo? Às vezes, sem ter que fazer cálculo nenhum. Tem função que é muito simples. Só de olhar, eu já consigo dizer a derivada. Às vezes, usando limite, não. Limite já é um cálculo mais complicado. Às vezes, fazer uma simples fatoração, igual da aula passada, complica muito e não sai, não empaca. E aí? Ok? Então, nós vamos ver as regras. Mas bora lá fazer esse exemplo aqui simples de x ao quadrado, a função é essa, x ao quadrado, no ponto x1 e um ponto genérico. Eu vou utilizar ambas as definições, usando x menos x0 e usando h tendendo a zero, ok? Então, vamos lá. Primeiro, aqui para o ponto x igual a 1, ok? Então, a derivada no ponto 1 vai ser igual a f de x menos f de 1, x menos 1, quando x tende a 1, ok? Então, bora lá. F de x é quem? X ao quadrado. F de 1 é quanto? 1. Por que que é 1? Porque, ó, o ponto x não é 1? Aqui, ó. Ao substituir isso na função, vou fazer o f... Não escreve, não? Não é por quê? Será que acabou a pilha? Ué, não tá escrevendo, não. Com o mouse escreve, mas com a canetinha... não quer. Ah, agora foi. Então, nós temos que o f de 1 é igual a 1 ao quadrado, né? Que basta substituir aqui na função, que dá quanto? Dá 1. Por isso que aqui a resposta foi 1. Ok? Então, f de x foi o valor aqui, x ao quadrado, menos f de 1 é 1, x menos 1. Quem é 1 é aqui, ó, desse x, porque é x menos x0, lembra? Então, agora é só calcular. Aqui, o quadrado da diferença, eu posso escrever como sendo x menos 1, que multiplica x mais 1. Ok? E x menos 1, coloco embaixo. Se eu cancelar aqui, ó, esse com esse, então fica o limite de x mais 1, ok? E agora sim, eu posso substituir o 1. Ao substituir esse 1 aqui no lugar do x, vai ser o quê? 1 mais 1, que é igual a 2. Então,
a derivada dessa função aqui no ponto de abscissa igual a 1, ela tem resposta 2. Ok? Agora, eu quero um ponto genérico qualquer. x0. Vamos lá. Então, a primeira definição é essa, né? F' de x0 é igual a f de x menos x0, x menos x0, quando x tende a x0. É a mesma que eu usei para fazer aqui em cima. Aí eu vou fazer. A função é x ao quadrado menos f de x0. É só pegar o x0 e colocar aqui. Vai ficar x0 ao quadrado sobre x menos x0. Ok? Então, aqui também a diferença de quadrados. Eu vou fazer x menos x0, x mais x0. De novo, posso simplificar, sobrando quem? X mais x0. Pronto. Aqui eu posso resolver o limite. Vou colocar o x0 no lugar do x. x0 mais x0 dá 2x0. Então, a resposta aqui da derivada no ponto de abscissa x0 vai ser 2x0. E, olha só, se o x0 fosse 1, quanto é 2 vezes 1? 2. Então, volta para aqui, para derivada no ponto igual a 1. Se o x fosse 5, só basta substituir aqui no final. Eu posso fazer de maneira genérica e só no final substituir o ponto, ok? Então, aqui, se for qualquer valor, eu posso fazer, certo? Tá. Então, aqui eu usei a definição. Vou fazer usando a outra definição agora. X mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Nesse caso aqui, não precisa nem colocar o x0, tá? Se quisesse pôr, poderia colocar x0 aqui, o zerinho aqui e o zerinho aqui, mas não precisa. No final, só substitui. Então, bora lá. X mais h vai ser o quê? Ó, é como pegar a função, essa função aqui, no lugar do x, vai ser x mais h. Então, bora lá. Então, vai ficar x mais h ao quadrado, menos, quem é f de x? X ao quadrado, sobre h. Ok? Agora, eu vou simplificar isso daqui, porque se eu substituir o h direto, dá uma indeterminação, né? Isso a gente não quer. Então, como é que eu simplifico isso aqui? O primeiro, x mais h ao quadrado, é o quê? Um produto notável, né? O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Lembra disso? Então, vai ficar x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado, né? Que é esse x aqui, sobre h. Simplificando, eu posso eliminar esse x com esse, certo? Então, ficou 2xh mais h ao quadrado sobre h. Ok? Tá vendo que h tem aqui em ambos? Eu posso simplificar, né? Colocar em evidência e depois eliminar com esse h aqui de baixo. Fazer assim, ó. Limite de h, colocar aquele h em evidência, vai ficar 2x mais h Professora, sobre tem como h. repetir novamente esse exemplo? Tem, sim. Acaba ficando muito confuso aqui para a gente interpretar. É que é muita E coisa, mais né? devagar X, não sei o também. quê. Tá certo. Tá. Será que é melhor eu escrevendo, então? Talvez fique mais devagar. Fica melhor. Uma coisa que a Celiane acabou de dizer aqui é que ela teve as aulas com o professor Emerson
e ele fazia aquele esquema, igual você fez o esquema, escrevendo no papel, lembra? Daquelas. Então, ela disse que daquela forma consegue entender melhor. Agora ficou um pouco confuso para ela entender. Quando anota, quando vai escrevendo no papel, né? Quando vai escrevendo no caderno, ela sente mais confiança e entende melhor. Certo. É algo que a gente pode explorar nas próximas aulas também. Tá. É que deu tanto trabalho, vai fazer esse trem. Eu fiquei outro dia todo só colocando efeito. Tá, então bora lá. Então, aqui. Calma aí. Ai, não tem como sair mais não, Deus. Abaixa. Calma aí. Como é que desce esse trem? Desce assim, pronto. Então, bora lá. A função, ela é x ao quadrado. E eu quero fazer... Oi. Mais uma coisa que a Celene disse aqui agora, que quando for para substituir, fazer uma seta no enunciado qual é a parte que está substituindo, porque às vezes ela fica um pouco perdida. E a questão do cálculo é que ela tem que ter atenção na interpretação e na sua explicação. Então, a gente acaba tendo que limitar um pouco a interpretação para dar aquela pausa para ela ver o cálculo. Entendi. Ela tem que ter focos nesse caso. Certo, então bora lá. Então, a primeira coisa aqui, eu tenho que saber quem é x mais h e quem é x, para substituir aqui, certo? Se eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado, como é x mais h? O f de x mais h será x mais h ao quadrado, certo? No lugar do x, eu vou colocar o x mais h. Ok. Feito isso, a gente vem aqui para a fórmula, que vai ser, repete o limite, repete o h, tendendo a zero. Aí, vamos lá. Em cima, f de x mais h é quem? Ó, é x mais h ao quadrado. Então, vai ficar x mais h ao quadrado menos... Quem é f de x aqui, ó? É a função, é x ao quadrado, sobre h. Ok? Então, vamos lá. Repete o limite, repete o h, tendendo a zero. Aqui, produto notável, né? O quadrado de uma soma. Como é? É o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, esse que está no parêntese, vira isso aqui. Menos x ao quadrado sobre h. Agora, ó, esse x ao quadrado, com menos x ao quadrado, eu posso simplificar. Então, o que que sobra? Sobra limite, quando h tende a zero, de 2xh mais h ao quadrado sobre h. Agora, eu vou simplificar mais ainda isso daqui. De que maneira? Ó, repete aqui, né? Nesse termo e nesse termo tem h, então eu posso colocar o h em evidência. O 2x, ó, 2xh dividido por h dá 2x, mais h ao quadrado dividido por h dá h, sobre h. Então, disso nós teremos como também simplificar ali, ó. Vamos simplificar o h. Então, sobrou limite de 2x mais h
quando H tende a zero. Agora, basta substituir. Quando substitui, faz o quê? Ó? No lugar do H vai ser zero. Quanto é 2x mais zero? Dá 2x. Ok? Então, se aqui fosse x0, ia dar 2x0. Tá vendo que a resposta é a mesma desse aqui, ó. O ruim é isso aqui agora. Usando, então, tanto o x, o h aqui, ou o x tendendo a x0, a resposta é a mesma, certo? Como o x0 é um valor genérico, e lá o x também é um valor genérico, a resposta aqui é a mesma, certo? Então, vocês podem utilizar qual das duas quiser. Só a maneira de talvez resolver vai ser um pouquinho diferente, mas o resultado tem que ser igual. Professora, dá um exemplo aí sem usar limite, tem? Oi? Professora, bota lá no outro lá para mim terminar lá, professora. Só para um exemplo lá. Aí. Tem aqui no slide, ó, cadê? Tá tudo escrito aqui, É, ó. professora, tem como resolver alguma forma aí sem usar limite? Vou usar agora. Nossa aula hoje vai ser só isso, Fabrício. Tem aqui, Bruno. Ou você prefere escrever de lá? É que eu gosto de escrever no caderno, entendeu, professora? Entendi. Bota lá só um pouquinho, só para finalizar aqui um pouquinho. Tá. Vou pegar minha água ali, então, rapidinho. Pronto. Então, olha só. Apesar de eu estar usando limite aqui no exemplo inicial, da aula passada a gente praticamente só ter falado de limite. Hoje nós vamos ver as maneiras práticas de se resolver a derivada. Ok? Vamos lá. São várias regras de derivação, várias. Várias regras, certo? Se não me engano, acho que são 6 ou 8. Então, vamos lá. A primeira regra é a seguinte: derivada de uma função constante vai ser sempre zero, independente da constante que for, a resposta é zero. Ok? Então, a derivada, ou a função aqui é uma constante. O que é uma constante? Um número qualquer. Pode ser, quer ver? Vai ter um exemplo. Então, sempre a resposta é zero. Então, não preciso fazer conta nenhuma, só colocar lá que é zero. Então, exemplo. Se a função for o número 5, qual a sua resposta? Zero. Ok? Se for menos π sobre 2, isso daqui também é um número. Tá vendo que a notação aqui eu usei outro tipo de notação? Essa notação aqui, ó, e essa é a mesma. Indica derivada, só de maneiras diferentes de escrever. A resposta, zero. Derivada de raiz de 3. Raiz de 3 não é uma constante, um número? A resposta, zero. Se y, a Da função... constante sempre vai ser zero, né, professor? Oi? A derivada da constante. Sempre. A derivada da constante sempre vai ser zero. Sempre. Certo? Quando aparece dx sobre dy é o quê? dx sobre dy. Dx sobre dy é como se a função fosse em função de y. Muito raro acontecer isso. Você já viu? Eu vi alguns exemplos que eu estava pesquisando no vídeo aula, mas não cheguei a aprofundar, não. Porque dx geralmente é d sobre sobre dy. dx, né?
Isso aqui é só se for uma função inversa. Eu acho que a gente vai falar assim sobre função inversa, mas não agora. É bem complicado. Tá? Mas geralmente, como f de x a gente chama de y, sempre vai ser em relação a x. Mas é como se fosse assim, ó. A função geralmente, por exemplo, uma função, ela é f de x igual a 2x mais 3, por exemplo. Tem essa função, não tem? Essa daí que você está falando é como se fosse f de y igual a 2y mais 3. Como se fizesse uma troca de variável. Certo? Mas não bora falar isso agora não, senão vai confundir vocês. Mas é só... esse xzinho aqui vai indicar qual é a sua variável da função. Certo? Igual que esse x indica qual é a minha variável. Aqui indica qual é a variável. Só nesse exemplo aqui que não indica. Certo? Então, para qualquer constante, qualquer número real, a resposta da derivada vai ser sempre 0. Segunda regra, regra da potência. Potência é quando temos uma função com x elevado a algum expoente, ok? Então, f de x é igual a x elevado a n. Então, como é que é a derivada? É pegar o expoente, descer ele e subtrair 1 no expoente, ok? Como se eu descesse o expoente para cá e subtrair 1 no expoente. Vamos lá. Esse exemplo aqui, f de x é igual a x elevado a 5. Vai ser o quê? Será que dá para fazer? Deixa eu... Calma aí. Aqui. Como é a derivada dessa função? A derivada dessa função é um f' de x igual. O x eu deixo, o 5 eu vou descer, então vai ficar 5 aqui, e vou subtrair 1 no expoente. Então, a resposta é f' de x é igual a 5x elevado à quarta. Essa é a resposta. Ok? Lá no primeiro exemplo, que era f de x igual a x ao quadrado, como é que é a derivada? A derivada vai ser, deixa o x, desce o 2, subtrai 1 no expoente. Então, f' de x é igual a 2. 2 menos 1, 1. Então, só deixo o x. Ok? Lembra que deu 2x a resposta? E sem usar limite, eu fiz novamente, só usando a regra. Então, agora vocês não vão usar limite, vocês vão usar as regras. Ok? Deu para entender essa regra? Acho que tem mais exemplo. Tem outro exemplo aqui. O ruim é isso, né? Que eu escrevo e como é que eu vou fazer o exemplo? Tá. Então, esse exemplo aqui. F de x igual a x, só x. Então, vai ser o quê, ó? F' de x é igual. O expoente aqui, quando não aparece, vocês sabem que é 1. Então, é como se eu descesse o 1, deixasse o x e fizesse 1 menos 1. Isso dá o quê? Quanto é 1 menos 1? É 0. Quando é 1 na frente do x, o 1 não precisa aparecer, né? Porque 1 vezes x é x. Então, vai ficar isso aqui, f' de x
será x elevado a zero, ok? Qualquer número elevado a zero, exceto zero, a resposta é sempre 1. Isso aqui é uma regra de potência. Regra de potência. Qualquer número elevado a zero, a resposta é 1. Então, a derivada da função identidade é 1. Ok? Estão compreendendo, gente? É tão ruim quando não dá para ver o... Agora tá melhor, professora. Não. O que você não entendeu, Daiane? O ruim é que agora como é que eu vou saber o que ela não entendeu? Para todos os casos que for desse estilo aqui, ó. Ó, o que vocês precisam entender? Cada função, ela é de um jeito. Existe função constante, que é só um número. Aí você usa essa regra. Para a função que é desse tipo aqui, ó, você vai usar essa regra. Ou seja, só quando é a letra elevada a um número, você vai usar isso aqui. Sempre quando é a letra elevada no número, você usa essa regra. Para cada função, tem um tipo de regra. Certo? Nós estamos na segunda ainda. Acho que são 8, se não me engano. Ok? Vamos para a terceira. A terceira é o seguinte. Se eu tiver uma função que ela está acompanhando um número com a letra, certo? A função constante com a variável. É a multiplicação por uma constante. Vai ser como se a constante saísse e eu derivasse só de dentro. Então, exemplo. Aqui, ó. Tá vendo que essa daqui é um pouquinho diferente da regra anterior? Porque na regra anterior não aparecia o 5. Nessa agora aparece. Na regra anterior era só o x ao cubo. Então, como é que eu faço essa daqui? Primeiro, eu vou deixar o 5 e vou derivar somente o x ao cubo. Como é que é a derivada de x ao cubo? Desce o 3 e subtrai 1 no expoente. Ok? Deixa eu escrever, né? Melhor. Então, para fazer a derivada dessa função aqui, bora lá. O f' de x vai ser o seguinte. Eu vou deixar o 5 e vou derivar o x ao cubo. Então, vezes. Como é que eu derivo o x ao cubo? Desce o 3, deixa o x e subtrai 1 no expoente. Então, vai ficar o quê, ó? Aqui, 5 vezes 3, 15. X elevado a 3 menos 1, 2. Então, a derivada dessa função aqui é 15x ao quadrado. Ok? Próximo exemplo. Esse daqui. A notação está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Como é que a gente vai resolver? A derivada. Deixa o 3. Professora, a pergunta é se esse 3 aí, elevado ao cubo, ele veio de onde? Da função. A função já trouxe esse número, não é isso? Sim. Cada função é um estilo. O 3 da base, não é o 3 da potência, não, é o 3 da base. O 3 da base. O 3 vem daqui, ó. Ah, tá. Certo. Desce o mesmo 3 que tá aqui. Esse 3 vem pra cá e subtrai 1. Igual nesse exemplo aqui. O 3 deixou. Que número que vai descer? Vai ser o 2. Então, vai ficar 2x, 2 menos 1. O 2 desceu e subtraiu 1 depois.
Se fosse, por exemplo, x elevado a 7, como é que é a derivada? Desce o 7, 7 menos 1. Ok? Então, se a função é assim, a derivada vai ser assim. Desce o 7, subtrai 1. Então, vai ficar 7x à sexta. Certo? Agora, qual é a diferença, eu tô falando, desse exemplo aqui para esse daqui? Que nesse, além só da letra com o número, tem uma constante aqui na frente. Então, como é que faz com a constante? Repete a constante, desce o expoente, subtrai 1 no expoente. Então, é igual 3 vezes 2, 6. X elevado a 2 menos 1 é 1. Só que o 1 não precisa escrever, né? Então, fica 6x. Aqui, ó. Certo? Próximo. Agora a regra da soma ou da diferença, que é a mesma coisa. Então, vai ser a derivada do primeiro mais a derivada do segundo. Igual aqui, ó. Eu tenho essa função. Ela tem 1, 2, 3 partes. Como é que eu derivo isso aqui? Eu vou derivar esse, vou derivar esse e vou derivar esse. Certo? Então, a derivada da soma é o seguinte. Eu vou derivar o x à quinta, vou derivar o x e vou derivar o 7. Aqui é uma maneira de escrever, tá? Quando eu vou derivar o primeiro, o outro e o outro. Como é a derivada de x à quinta? Então, olha só. Então, f' de x será a derivada de x à quinta. Desce o 5, subtrai 1 no expoente. 5 menos 1. Menos. Qual é a derivada de x? X a gente já viu lá. Era 1. Né? Porque, ó, a derivada de x, quando é só o x, faz o quê? É como se fosse 1 aqui. Desce o 1, subtrai 1 no expoente. 1 menos 1, 0. Então, vai ficar x elevado a 0, que é 1. A gente já fez essa. Então, toda vez que aparecer só o x sozinho, a resposta é 1. Ok? E qual a derivada de 7? 7 não é constante? Então, a derivada de 7 vai ser 0. Sempre que é constante, a resposta é 0. Pronto. Então, f' de x será 5x elevado a 4, né? 5 menos 1 é 4, menos 1, mais 0 não precisa. Então, 5x à quarta menos 1. Então, a derivada dessa função todinha aqui, ó, é essa aqui. Ô, professora, ficou menos 1, foi não, né? É Menos só 1. menos Por causa do 1, menos né? aqui, ó. Ah, tá. Não ficou menos 1 negativo lá em cima ou não, né? Porque ficou lá na... Não, né? Não, não tem... É só... Quer ver? Tá. É por causa... É porque essa caneta aqui, para escrever no slide, você vê que a letra fica toda tremida. Não é muito bom para escrever aqui, não. Talvez... É que dá a impressão que ficou o menos 1 lá em cima, sabe? Aham. Tá bom. Mas aí deu para entender? Quando é soma, basta fazer a derivada de cada pedacinho. Aí tem que praticar, né, professor? Tem que Ele tá praticar. cortando as regras, né, Nos professor? exercícios mesmo, na questão 2, tem 10 exemplos para vocês praticarem. Então, próximo. Esse exemplo aqui, mesma coisa, ó. Como é que eu faço a derivada disso aqui? Bora lá, caneta. Então, o y',
vai ser de x elevado a 4. É 4x, 4 menos 1. Ó, sempre eu preciso escrever 4 menos 1, professora? Não, se você já quiser escrever o 3 logo de cara, pode, tá? Mas, qual a derivada de x? É 1. Então, y' vai ser 4x ao cubo mais 1. Tá vendo? A derivada desse é aqui. Certo? Tá. Desse aqui agora. Bora lá. A derivada y' vai ser o 4 fica, vezes o 6 desce. Aqui, 6 menos 1 é 5. Menos o 3 fica, o 2 desce. 2 menos 1, 1. Então, 1 não precisa escrever. Então, é igual. Y' é igual. 4 vezes 6, 24. X à quinta, menos 3 vezes 6, vezes 2, 6x. Então, essa é a derivada. Tá vendo que com a prática vai ficando mais fácil? Alguém ainda não tá entendendo? Melhorou para a Celiane agora, Ivonete? Professor, quando entra a raiz, quando entra um cosseno, e aí, como é que fica a situação aí? Calma. Ai. Ok. Próximo. Regra do produto. Então, vamos começar a complicar um pouquinho as regras agora. Então, as regras iniciais são muito fáceis. De cara, você já consegue fazer. Consegue fazer de cabeça, até sem escrever, você já consegue. A partir da regra do produto, já modifica um pouquinho. Ok? Vamos lá. O que é produto? Produto é multiplicação. Então, se eu tenho um produto de duas funções, a derivada já não é derivar o primeiro e derivar o segundo. Já tem essa regra aqui, ó. Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais deixo o primeiro, multiplico o segundo. Então, essa regra é um pouquinho diferente. Não é só fazer cada um, não. Então, a regra do produto é deriva o primeiro, deixa o segundo, mais deixa o primeiro, deriva o segundo. Vamos para a prática. Esse aqui. Nesse exemplo, teria como fazer pelas regras anteriores, certo? Mas vamos fazer usando a regra do produto. Como assim? Ó, aqui é um produto de x ao cubo por x à quinta. Como é que eu derivo esse? Eu não vou derivar esse e esse só, não. Eu vou fazer, ó, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais deixo o primeiro, derivo o segundo. Ok? Aqui é só uma maneira de escrever. Aí, vamos lá. F' de x será... Qual é a derivada de x ao cubo? É 3x ao quadrado. Ok? Desce o 3, subtrai 1 no expoente. Certo? Vezes x à quinta, eu vou repetir do jeito que tá. Mais x ao cubo, repito do jeito que tá. Vezes a derivada de x à quinta, vou fazer. Desce o 5 vezes... calma. Desce o 5, subtrai 1 no expoente. Ok? Então, F' de x será... Aqui, como é que eu faço esse produto aqui? É 3 vezes 1, 3. X, e somo os expoentes. 2
mais 5, 7. Mais, vou fazer isso aqui agora, ó. 1 vezes 5, 5. X, 3 mais 4, 7. Ok? Aí agora, f' de x será 3x elevado a 7 mais 5x elevado a 7 dá quanto, ó? 3 mais 5, 8x elevado a 7. Certo? Então, a resposta disso aqui é 8x elevado a 7. Ok? Professora, tinha um jeito bem mais fácil de fazer essa. Tinha. Mas é só para vocês saberem que a derivada do produto funciona. Qual era o jeito mais fácil de fazer essa? Ó? Aqui. Eu posso juntar isso aqui em uma única expressão? Poderia. Então, vamos fazer para ver se bate lá com 8x a 7. Não complica, não. Quer ver, ó? Quando eu multiplico potência, deixa a base e somos expoentes. 3 mais 5, 8. Como é que deriva isso aqui agora? Desce o 8, subtrai 1 no expoente. Tá vendo que a resposta é a mesma resposta? E aqui eu só fiz em uma linha. Ok? Então, f de x é isso. F' de x é isso. Certo? Ah, professora, então por que você fez pela regra em vez de ter feito por essa? Porque aqui era um produto simples, mas nem sempre vai ser simples assim. Nem sempre eu vou conseguir juntar, igual eu fiz aqui para dar 8, tá? Quer ver? O próximo exemplo já é uma questão assim. Ó. Nesse caso aqui, por que que a regra da constante vezes uma função potência funciona? Aqui é só provando a segunda regra, tá? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais deixa o primeiro, deriva o segundo. A derivada da constante é 0, 0 vezes x à quinta, mais c, eu repito c, e a derivada de x à quinta, desce o 5, subtrai 1 no expoente. Esse termo aqui se elimina, então sobrou quem? C, 5x à quarta. E não era assim que lá funcionava? Quando eu tenho uma constante multiplicada por uma função potência, deixa a constante e deriva só a função potência. Certo? Então, como é que eu provo isso? Pode usar a regra do produto. Letra C. Esse daqui, vamos fazer. Nesse caso, nem precisa usar a regra do produto. Vamos fazer usando só a regra normal. Aqui, f' de x será 3x ao quadrado. Deixa o 3 vezes x ao quadrado é 2 elevado a x. Ou vezes x, né? Menos. Desse daqui vai ser 2 vezes 1. E desse daqui é 0. Já captaram por que eu deu esse resultado? Ó, desse primeiro, deixa o 3, desce o 2, subtrai 1 no expoente. 2 menos 1, 1. Menos, deixa o 2, qual a derivada de x? É 1. Mais, qual é a derivada de 4? 0. Pronto. Então, aqui a resposta f' de x será 3 vezes 2, 6x, menos 2 vezes 1, 2. O 0 não precisa. Ok? Ele usou a regra do produto, mas nem precisa. Então, 6x menos 2. Um caso útil. Isso aqui é só uma informação a mais. A derivada de uma função oposta
É como se eu pudesse tirar esse menos para fora, certo? Então, toda vez que eu quero derivar, por exemplo, qual é, se a função for menos x ao quadrado, qual é a derivada disso? Vai ser o menos fica, o 2 desce e subtrai no expoente, certo? É como se eu fizesse assim, essa informação aqui é só para falar, toda vez que tiver o menos continua, permanece e vai até o final, certo? Tá, vamos complicar mais um pouquinho, outra regra agora, regra do quociente. A regra do quociente é o seguinte, o que é quociente? É quando aparece fração. Quando aparece fração, aí a regra é a seguinte. F' de x vezes g' de x menos f de x vezes g' de x sobre g de x ao quadrado. Então, significa o quê? Que toda vez que tiver uma fração, você vai ter que fazer deriva a primeira vezes a segunda menos deixa a primeira, deriva a segunda sobre a segunda ao quadrado. Ok? Então, exemplo. Como é que eu derivo isso daqui? 2x ao cubo sobre x à quarta. Então, primeiro, bora lá. Vou escrever. Escrever de vermelho, que eu achei que fica melhor. Então, deixa eu fazer no outro lá, porque esse aqui é muito ruim. Ó, como é que eu derivo isso daqui agora? Nesse caso, vai ser... A regra é a seguinte. Derivada de um quociente, né? De uma função... Como é que eu vou escrever isso aqui, meu Deus? De um quociente. É uma fração. Então, vai ser f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x sobre g de x ao quadrado. Essa é a fórmula, ok? Então, essa é a fórmula. Vamos resolver. Como é que eu resolvo? F' de x será a derivada do primeiro. Como é que eu derivo o primeiro aqui? Vou pegar... Vocês preferem escrever? Eu posso escrever assim, ó. 2x ao cubo, a derivada disso, vezes o segundo, do jeito que ele tá, menos o primeiro, do jeito que ele tá, vezes a derivada do segundo. Aqui é só uma maneira de escrever, tá? O que eu vou fazer. Na prática não precisa fazer, não, se você já souber, né? Sobre o segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula. Só coloquei na fórmula. Aí, vamos resolver. F' de x será... Qual é a derivada de 2x ao cubo? Deixa o 2, multiplica. Desce o 3, subtrai 1 no expoente. Ok? Quem já quiser fazer que dá aqui 6, pode, viu? Vezes x à quarta, só repete. Menos, desse daqui, repete o 2x ao cubo. Vezes, deriva isso aqui agora. Desce o 4, subtrai 1 no expoente. Tudo isso sobre x à quarta ao quadrado. Vai ser x elevado a 4. Elevado a 2. Na verdade, não é 4 elevado a 2, né? É x à quarta ao quadrado. Então, vai ficar x elevado a 8. 4 vezes 2, 8.
Então, f' de x será 2 vezes 3, 6x. 2 mais 4, 6, menos 2 vezes 4, 8. X, 3 mais 3, 6. Sobre x elevado a 8. Pronto. Aqui, ó, 6x à sexta menos 8x à sexta dá quanto? Menos 2, né? Vai ficar menos 2x à sexta sobre x elevado a 8. Então, a função era essa. A derivada dessa daqui. Deixa eu apagar aqui só para colocar de novo mais bonitinho. O menos fica, tá? Então, tá vendo que tá complicando mais? A soma é fácil demais. O produto já muda um pouquinho. O quociente muda um pouquinho mais. Certo? Vamos ver outro exemplo. Pode passar para outro exemplo? Aí aqui tem, ó, como é que foi feito. Professora, volta aí um pouquinho, que ela estava até copiando. Ah, Se ainda tiver. E só um minutinho. certo? Ajuda muito a fazer, copiando, né, os exemplos, para depois ela estar assistindo a aula de novo. Viu, professora? É porque a gente gosta, eu gosto de copiar no caderno, porque mesmo que está no slide ali, porque na hora aqui é o resumo do nosso exemplo seu, sabe? Certo. Porque na hora que pegar os outros exercícios, já está mais resumindo a forma diretamente, já fica mais direto para estudar, sabe? Uhum. Do que tá procurando a matéria como um todo, sabe? Sim, Então, a gente eu já também vai direto. gosto. Só depois que eu gravar com o celular. Ajuda muito, ajuda muito. Agora- Deixar só um minutinho depois que terminar de fazer o exemplo, deixa um minutinho para dar o tempo para copiar. Fica ótimo. É porque são muitas informações, né, no início, assim, lógico que a gente tem muita dúvida, né? Uhum. Mas, como a senhora falou, a gente tem que estar praticando e por isso, como a senhora está passando passo a passo de cada modelo diferente, e lógico que tem muita matemática do ensino do segundo grau e às vezes da matéria de matemática de oitava série, que a gente precisa estar revisando sempre também, entendeu? Precisa. E também que uma coisa que também a senhora também não tem obrigação nenhuma, tá? Às vezes está repassando isso, uma coisa que a gente já viu. No livro lá de vocês, todas essas regras estão em uma página só, certo? Todas essas regras no livro, depois eu posso até passar a página que é. Elas estão na mesma página. Tá. Eu queria até que a senhora desse uma dica para a gente, às vezes, para a gente estar dando uma revisada nessa parte da matemática, porque eu mesmo estou parado há muito tempo aí na matemática, né? Uhum. Para estar revisando essas regras de base aí, porque eu estou parado há 20 anos, por exemplo, na parte de matemática, né? Então, para não estar perdendo tempo, né? Então, para ser mais direto, né? Entende? Por exemplo, potencialização, fatoração, são várias formas diferentes, né? Cada um age. Fatoração, vocês têm que sempre voltar, ver como é que é. Vamos lá, próximo exemplo. Vamos lá. O próximo exemplo aqui, tá vendo que a função já não é só um sobre o outro, né? É um quociente ainda. Eu vou usar a mesma regra. Vamos lá. Então, f' de x. Como será? Vou derivar o primeiro. Então, vou escrever aqui, ó, x ao quadrado menos 9. O primeiro é quem? É todo mundo que está em cima. Então, a derivada disso. Vezes o segundo. Quem é o segundo? X à quinta. Menos. Deixa o primeiro do jeito que está. X ao quadrado menos 9. Vezes a derivada do segundo, que é a derivada de x à quinta.
sobre o segundo ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. F' de x será... Como é que eu derivo esse daqui que está dentro do parêntese? Ó, 2 desce e subtrai 1. Então, o primeiro aqui vai ficar 2x. 9, qual é a derivada de 9? 0. Lembra? A derivada da constante é 0, então 0 não precisa. Vezes, vou só repetir x à quinta. Menos. Esse daqui, eu vou repetir. X ao quadrado menos 9. Vezes a derivada desse daqui. Desce o 5. Subtrai 1 no expoente. Sobre x à quinta ao quadrado vai ficar x elevado a 10. Pronto. Vamos resolver agora. F' de x será 2x vezes x à quinta é 2x à sexta, né? Como se aqui fosse 1. 1 mais 5, 6. Certo? Esse daqui agora é menos x ao quadrado vezes 5x à quarta. Então, vai ficar menos x vezes 5x à quarta, vai ficar 5x Rapidinho, à só sexta. o número 1 em cima ali de 2x. Foi rapidinho, o Celiane não percebeu aí. Tem Esse 1. aqui. Aí a resposta 6. Aí ela ficou, como assim 6? Aí eu falei, não, porque tem um 1 escondido, não é isso? É, o 1 não precisa aparecer nunca, né? Escrever isso aqui mais bonito. Então, fica 5x a 6. Porque, ó, x ao quadrado aqui vezes 5x à quarta é 5x à sexta. Menos vezes menos, mais 9 vezes 5, 45x à quarta. Sobre x elevado a 10. Ok? Aí agora dá para juntar esse 2 com esse 5. Então, vai ficar isso é igual a 2 menos 5 menos 3x à sexta mais 45x à quarta sobre x elevado a 10. Então, essa é a resposta. Alguém não entendeu? Professora, nesse caso, não seria menos 45 lá em cima? Não, porque, ó, menos aqui, menos vezes menos. mais. Ah, tá. Eu estava considerando aqui o menos o outro. Agora entendeu. Exato. Certo, obrigada. Alguém escreveu aí no chat, gente? Ô, professora, Oi. a senhora vai dar integral ainda nessa matéria de Com hoje? certeza. Ainda não? Próximo ciclo. É no próximo, né? No próximo. Ainda falta muita coisa de derivada. Nem vai dar tudo para dar tudo de derivada. Ei, professor. Oi. No final aí, a senhora somou os 2x à sexta menos o quinto x à sexta também. Uhum. Só pode somar os dois quando o expoente é o mesmo? Isso. É igual? Por isso que aqui no final eu não fiz um 6 com 4. Ah, tá bom. Pronto? Pode ir pro próximo. Esse aqui é legal.
Ó, esse daqui, vamos ver se vocês conseguem acompanhar por aqui mesmo. Ó, como é que eu derivo x elevado a menos 5? Tem duas maneiras. Eu vou fazer a parte usando a regra do quociente e depois usando a regra da potência, ok? Usando a regra do quociente. Quando eu tenho um número que o expoente é negativo, eu inverto a base, certo? Isso aqui é uma regra de potenciação. X elevado a menos 5 é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 5. Aqui eu vou usar a regra do quociente. Derivo o primeiro, derivo o primeiro vezes o segundo, menos, deixo o primeiro, derivo o segundo, sobre o segundo ao quadrado. Ok? Só escrevi na fórmula. Agora, qual é a derivada de 1? 0. Tá, calma aí, deixa eu escrever. Ali já tá direta a resposta. Aí agora, ó. Escreve o trem. F' de x. Qual é a derivada de 1? 0 vezes x à quinta só repete. Menos 1 vezes. Qual é a derivada de x à quinta? 5x à quarta. Sobre x à quinta ao quadrado é x elevado a 10. Então, f' de x será 0 vezes x à quinta, 0, não precisa. Menos 1 vezes 5, menos 5x à quarta sobre x elevado a 10. Ok? Então, a resposta pode ficar assim, ou ainda. Existe uma propriedade da potência que é o seguinte. Quando eu tenho mesma base e uma fração, né? Eu posso subtrair os expoentes. Então, isso aqui vai ficar f' de x igual menos 5 sobre x, 4 menos 10, que dá menos 6. Certo? Isso aqui é uma propriedade de potência. Quando é uma fração, certo? Com mesma base, eu posso subtrair os expoentes. Ok? Na multiplicação eu não somo, na divisão eu subtraio. Então, a resposta é menos 5x à sexta. Mas olha só, se eu tivesse feito daqui direto, usando a primeira regra lá que a gente aprendeu, que era a regra da potência, eu poderia só descer o 5, calma aí. Usando a regra da potência, ó, eu faria f' de x seria desce o menos 5, subtrai um expoente. Quanto é menos 5? Menos 1. F' de x será menos 5x elevado a menos 6. Então, a regra da potência, ela funciona. O expoente, ele pode ser o que for. Mais, menos, fração, raiz, sempre funciona. Certo? Tá vendo que deu a mesma resposta? Então, eu fiz uma questão de duas maneiras diferentes. Vocês podem escolher a que você quiser fazer. Professora, Oi. são maneiras diferentes de resolver ou, tipo, tem alguns que vai dar certo com umas e outras não vai dar certo? Não. Igual esse processo aí, ele não vai dar certo em que ocasião? Sempre dá certo. A matemática é assim, o caminho você escolhe. Igual aqui, você poderia fazer usando limite, usando o que for. Mas aqui eu escolhi usando essa ou essa. Olha no caso, se eu só, precisar derivar qualquer uma, eu posso usar esse método? calma aí. Aqui, nesse caso, porque aqui era... Como é que eu vou dizer? Por exemplo, no exemplo anterior... Calma aí. Nesse exemplo aqui, ó, eu não posso fazer não, daquele jeito lá não, que não tem como, né?
Nesse exemplo aqui, não tem como eu fazer usando a regra só da potência, não. Eu tenho que usar a regra do produto. Era isso que é a pergunta? No caso, quando ele tiver fração, eu tenho que usar a regra do produto. Tem que fazer regra do produto. Só que, Não por só porque é exemplo, fração. nesse exemplo aqui, ó. Neste exemplo, daria para fazer pela regra do quociente, ou da potência. Como? Nesse exemplo. Ó, esse exemplo aqui, se eu reescrevesse essa função como sendo 2x elevado a 3 menos 4 dá menos 1, certo? Aí, usando a regra da potência, ficaria desce 1, então vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2, elevado a menos 1, daria menos 2. Então, eu poderia fazer isso daqui em um simples passo, certo? A resposta é a mesma. Tá, mas eu não poderia fazer, tipo, o 2 sobe o 3, multiplica pelo 2, aí fica 6x ao quadrado, não, né? Como é que é? Sobre. Não, Eu não poderia 6x fazer, ao... tipo, Não. resolver o 2. Resolveu de cima e resolveu de baixo, não. Porque a regra como é que é o nome? Do produto não, da potência, só funciona quando é um único termo elevado a um expoente. Aí, quando for fração, você vai ter que usar a regra do quociente, certo? Igual nesse exemplo aqui, ó. Nem tem como eu simplificar para ficar só um termo só. Aí, nesse caso, eu sempre vou ter que fazer pela regra do quociente. Então, eu tenho que, no caso, decorar essa regra do quociente aí, né? É aquele dx, não sei o quê. Uhum. Todas essas regras, né? Na prática, vocês vão ver que com o tempo fica fácil e vocês vão fazer sem precisar fazer muita conta. Tem como a senhora fazer depois, só para facilitar, não sei se não há necessidade ou não, mas, tipo, uma listazinha só com as regras que a gente usaria para poder derivar? No livro tem. Tem uma página lá no livro. A gente pode estirar ela e colocar. Mas tem sim. Eu acho que eu tenho até Bom, aqui. bom. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui em algum lugar. Mas tem na internet, você colocar assim, regras de derivação, aparece. Não tá aqui não, mas tem sim. Depois eu coloco uma lista com todas as regras. É porque assim, hoje não vai dar tempo de fazer todas as regras. Por exemplo, vai ter regra quando envolve raiz, né? Que o colega já perguntou. E quando tiver uma raiz? É bem complicadinho. E quando tiver uma função... Ô, professora, a senhora pode lançar lá no grupo lá, essa regra lá depois, com o tempo, entendeu? Não, nós vamos fazer na aula. Não, eu tô falando a regra que o Fabrício está pedindo lá. A sim. regra básica. Tem. Bota lá no grupo lá depois direto. Depois. Sim, é só jogar no Google. Regras de derivação aparecem. Todas. Eu vou... Eu não vi essa pergunta aqui de Matheus. Ô, gente, quando tiver pergunta aqui... eu não vejo. Vocês tinham que ter falado no áudio. Alguém me ajuda aí quando tiver uma pergunta. Essa de Matheus mesmo. Agora eu nem faço ideia quando é o x ao cubo. Pronto. Então, nós já vimos. Vimos quantas regras? 6 regras, né? Então, são 6 regras básicas de constante, a constante multiplicada por uma potência, só de potência, de adição, subtração, do produto e do quociente. Essas são as regras mais simples que tem de derivação. Ok? Agora, vamos ver outras regras. Cadê? As regras, por exemplo, trigonométricas, que a gente não viu nenhum ainda, quando aparece função trigonométrica. Então, as trigonométricas,
vai ser o seguinte. Se a função for seno, a sua derivada é cosseno. Pronto. Se for cosseno, é menos seno. Se for tangente, vai ser secante ao quadrado, a derivada. Se for cotangente, vai ser menos cossecante ao quadrado. Se for secante, vai ser secante vezes tangente. Se for cossecante, vai ser menos cossecante vezes cotangente. Professora, tem como provar isso daqui? Sim. Como é que eu provo? Usando limite. Eu não vou fazer agora porque são contas gigantescas. A gente vai fazer o cálculo somente desse exemplo aqui, ó. Mas usando outras regras. Mas vamos lá. Ok. Então, essas daqui também são derivadas que eu tenho que, digamos, decorar. Se for seno, já é cosseno. Vamos ver na prática como isso funciona. Ó, A exemplo. senhora vai cobrar todas, professor? Oi? A senhora vai cobrar todas elas na prova? Todas elas. Tudo que a gente viu aqui já tem na lista. Quem já olhou a lista já viu lá que tem isso aqui. Eu tô... Tá, vamos lá. Como é que eu derivo isso daqui? Tá vendo que aqui é um produto de duas funções? Uma função potência para uma função trigonométrica? Como é que eu derivo? Usando a regra do produto. Lembra do regra do produto? A derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada... Deixa o primeiro, deriva o segundo? Vamos fazer. Calma aí. Vamos fazer lá no trem, que fica mais fácil para vocês acompanharem. Ctrl C. Já tá quase na hora de acabar a aula, mas vai dar tempo. Tem que dar. Ai. Vamos lá. Como é que eu derivo isso aqui? Isso daqui é a derivada de duas funções, um produto. Então, eu tenho que usar a regra do produto. Como é que é a regra do produto? Vamos relembrar. A derivada de um produto, por exemplo, a função v vezes g, a derivada disso, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais deixa o primeiro e deriva o segundo. Ok? Essa é a regra. Então, vamos usar aqui. Então, a derivada f' de x será... O ruim que eu usei f aqui, né? Mas não importa. Então, vou fazer x ao quadrado, a derivada disso, vezes seno de x. Mais, deixa o x ao quadrado do jeito que tá, vezes a derivada do seno de x. Ok? Então, f' de x será... Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x, certo? Desce o 2, subtrai 1 no expoente. Vezes seno, é seno mesmo. Então, vou até deixar assim, seno de x. Mais, deixa o x ao quadrado, vezes... Qual é a derivada do seno? A gente acabou de ver que é cosseno de x. Pronto, acabou. Então, a resposta é 2x seno de x mais x ao quadrado cosseno de x. Certo? Então, além de usar a derivada trigonométrica, eu usei aqui a regra do produto. Professora, Oi. falando sobre a lista lá, tem uma questão lá que estava automática, tem relação lá com derivada e física, né? Isso. Então, tem uma questão lá que eu estou confuso lá, viu, professor? Não vou mentir para a senhora. Pode perguntar. Por isso que eu sempre falei, vocês podem perguntar qualquer coisa durante o dia, exceto de noite. E também, quinta-feira tem monitoria, mas... As perguntas eu tentei colocar onde pode aparecer a derivada, certo?
Então, qual é o exemplo? Aceleração, por exemplo, é a derivada da velocidade. A velocidade é a derivada da posição, certo? Então, são exemplos na prática de onde isso pode acontecer. Por que que em cima está seno e embaixo está cosseno? Esse Que é a exemplo aí? derivada. Ó, toda vez que aparece essa linhazinha aqui, ó, isso daqui significa a derivada dessa função. Certo? Igual aqui, ó. Nessa linhazinha, qual foi a derivada desse? Foi esse. Qual a derivada do seno? É cosseno. Onde eu achei isso? Aqui, ó. Oh, meu Deus. Calma aí. Aqui. A derivada do seno é cosseno. Ok? Por essas regras. Tá na regra, né? Já É tá a no- regra. Ok? Certo. Próximo. Aqui, a da tangente, eu já sei que é secante ao quadrado. Mas eu posso usar as fórmulas para resolver. Tangente, eu não sei que é seno sobre cosseno. E como é que eu derivo um quociente? Eu vou fazer a regra do quociente. Derivo o primeiro vezes o segundo, menos, deixo o primeiro, derivo o segundo sobre o segundo ao quadrado. Ok? Tá vendo que essa notação aqui complica mais? Essa notação aqui, ela não é diferente dessa. Essa aqui eu só uso uma linhazinha. Mas em muitos livros mesmo, usa desse jeito. Por isso que eu deixei aqui, tá? Mas vocês entendem que aqui é a mesma coisa. Em vez de colocar d sobre dx, é a mesma coisa de colocar uma linhazinha aqui em cima? Só a anotação aqui é mais carregada, mas é a mesma coisa. Aí, bora lá. Qual é a derivada do seno? É cosseno. O cosseno repetiu. Menos, repetiu o seno. Vezes, qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Sobre cosseno ao quadrado. Aí ficou cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos seno vezes menos seno, mais seno ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado. Na trigonometria, se eu tenho um seno ao quadrado mais um cosseno ao quadrado, isso dá 1. 1 sobre cosseno é o quê? Secante. Certo? Mas aqui, ó, essa regra eu fiz, só que ela já tem aqui, ó. Ela já tem aqui, tá? A derivada da tangente é secante ao quadrado, tá vendo? O C. Lá eu só demonstrei como achar. Pode usar, por exemplo, a regra do quociente. Aqui já ficou ruim, né, Ivonete, para fazer. Era melhor ter feito um por um. Só que já tá acabando a aula. Essa daí foi rapidinha, a gente só viu, mas não deu nem para interpretar. Foi rápido. Fala com ela assim que essa daqui é a demonstração da regra da tangente. Certo. E no atendimento também a gente pode fazer com mais tranquilidade, né? E mostrando passo a passo. Acho que vai ser mais interessante também. Pronto, gente. Próximo. Esse exemplo aqui. Vamos fazer esse exemplo um por um. Ai, às vezes isso aqui é fácil, velho. Já pegar logo 2 aqui. Ctrl C. Mais 2 exemplos. Ah, não tem como separar, não? Se que tivesse. Professora, tem uma pergunta aí. Pode falar. O Matheus perguntou se na hora da prova precisa montar todos os cálculos ou já coloca direto a resposta. Tem que colocar todos os cálculos. Lembra que na verdade não é prova, né? A lista. A lista, cadê? Já tá aqui, já tem até
Bonitinho. lista já está sendo avaliada, né, professora? No caso, né? Essa lista Provavelmente. vale. Vale nota. Professora, já tem a previsão quando é que Aqui, vai ó. sair aquela Ela... Tá vendo que tem tudo lista? bonitinho? Tem as trigonométricas, tudo lá. Aqui, ó. As questões só serão corrigidas se tiverem o cálculo ou justificativa. Se não tiver, eu nem corrijo. O quê? Professora, Oi. tem a previsão da nota das listas anteriores sair para quando, professora? A senhora vai Tem deixar pra- previsão, sim. Esse ciclo. Vai sair nesse ciclo. Te agradeço, professora. Ciclo passado eu tava com muitas turmas ao mesmo tempo dando aula. Não deu tempo de corrigir. Esse ciclo eu só tô com... Hoje eu tenho 2 aulas. Essa semana eu só tenho 3 aulas. Hoje, de manhã e de tarde. E quinta e quarta-feira de manhã. Então eu vou estar mais livre, digamos assim, para corrigir. O ciclo passado foi muito corrido para mim. Então vamos lá. Esse exemplo aqui de cima. Secante menos 4 tangente. É só fazer. A derivada da secante, eu vou olhar onde? Eu vou olhar aqui, ó. Calma aí. Ó. A derivada da secante, ela é secante. Aqui, ó, letra E. Secante vezes tangente. Então, basta colocar aqui. Então, vai ser... Professora, a A calculadora científica já dá o resultado direto ou não? Não. Não, né? A derivada da secante é secante vezes tangente. Secante de x vezes tangente de x. Menos 4 vezes a derivada da tangente. 4 vezes... Qual é a derivada da tangente? É secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Pronto. Tá vendo? Apesar de ser secante, tangente, não foi difícil. Eu só fiz a derivada do primeiro. Onde eu olhei aqui, ó. No E. A derivada do segundo, onde eu olhei aqui, ó, no C. E só coloquei aqui. Certo? Próximo exemplo aqui, ó. 4 cotangente de x, cossecante de x mais 7. Então, a derivada será 4, vou repetir, né? Qual é a derivada da cotangente? Cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, menos, posso colocar aqui na frente do 4, cossecante, como é que tá escrito? Cossecante ao quadrado de x. Mais, cossecante de x. Qual é a cossecante? É menos cossecante cotangente. Então, mais com menos, vai ficar menos. E vai ser cossecante de x cotangente de x. Mais com a derivada de 7 é zero. Não precisa escrever o zero. Acabou. Tá vendo? A derivada trigonométrica, apesar de parecer difícil, não é difícil. É só olhar aqui na regra. As outras também não é difícil, não. É tudo prática. Ok? Eu quero fazer agora uns exemplos da primeira questão. Tá, aqui tem mais exemplos. Ah, tem derivada exponencial ainda. Ai, não vai dar tempo de novo. Derivada exponencial. Quando é uma função em forma de exponenciação, né? O x agora está no expoente. A derivada disso vai ser a elevado a x logaritmo natural de a. Então, toda vez que for, por exemplo, qual é a derivada de 2 elevado a x? A função é essa, f de x igual a 2 elevado a x. A derivada será 2 elevado a x ln de 2. Simples assim. Ok?
Então, essa aqui, toda vez que o x estiver no expoente, eu vou ter que usar a definição da derivada exponencial. Ok? Agora, se a base for o logaritmo natural, o número de Euler, né? E elevado a x vai ser a mesma coisa. E elevado a x, ln de E. Só que ln de E, isso daqui, ó, é sempre igual a 1, sempre. Logaritmo natural do número de Euler é sempre 1. Então, se isso ali é 1, 1 vezes E elevado a x dá E elevado a x. Então, a única derivada que a função é igual à sua derivada é E elevado a x. Certo? Então, existe função, se tiver uma pergunta assim na prova, existe função cuja derivada é igual à própria função? Sim, a função exponencial com base E. Então, se tiver E elevado a x, sua derivada é E elevado a x. Sempre. Agora, se for logaritmo. Logaritmo de x na base A vai ser 1 sobre o logaritmo natural da base A. De x, vai ser 1 sobre x vezes o logaritmo natural na base A. Igual um exemplo. Um exemplo seria, se a função fosse f de x igual logaritmo de, sei lá, 2 na base x. Então, qual é a resposta? F' de x será 1 sobre x log... Aí que não tem como apagar, né? Logaritmo natural de 2. Ok? Então, se a função é essa, sua resposta vai ser isso aqui. 1 sobre x, logaritmo natural de 2. Agora, se for logaritmo natural de x, vai ser 1 sobre x, logaritmo natural da base de Euler. Só que isso daqui, ó, lembrando de novo, não vale 1? Isso aqui vale 1. Então, 1 vezes x dá x. Então, se eu tiver a função logaritmo natural, sempre é 1 sobre x. Ok? Então, outras funções. Tá vendo que existem muitos tipos de função? Funções, desde as funções bem simplesinhas, que são as polinomiais, a outras funções, exponenciais, logaritmas, trigonométricas. A única que nós não vamos ver hoje são as racionais. As racionais não, as algébricas, certo? Porque elas precisam de uma coisa a mais. Então, agora vocês conseguem fazer para qualquer tipo de função aí, exceto as algébricas. Algébricas, Agora você já tem todo um arsenal para fazer derivada, ok? Eu quero voltar, tem 15 minutos de aula agora, numa coisa que a gente falou da aula passada, que é a reta tangente e a reta normal. Nós falamos que a reta tangente, qualquer função, eu consigo determinar uma reta tangente para qualquer ponto dentro da função. Então, por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui azul. Eu pego um ponto P qualquer. Nesse ponto P, eu consigo determinar a reta tangente. E essa reta tangente, ela é dada pelo coeficiente, por essa fórmula, ó. Y menos y0 é igual a AT de x menos x0. Só que esse AT é o coeficiente angular que é dado pelo limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Ou seja, o coeficiente angular é a derivada da função no ponto. Ok? Então, nós vamos fazer exemplos disso aqui agora na prática, sem usar o limite. Ok? E para a reta normal, que é uma reta perpendicular. Professora, a gente está finalizando aqui agora, porque a gente já vai para outra aula, tá bom? Tem outra aula 10 horas? Isso. Oh, meu Tem outro Deus. atendimento aqui, e aí, infelizmente,
Mas, de qualquer forma, a gente gravou até agora para a Celiane, viu? Ok. Então, vou terminar aqui, galera. A reta normal é bem parecido com a reta tangente. A única coisa que muda vai ser o menos 1 sobre o coeficiente angular. Ok? Então, é menos 1 sobre o coeficiente angular. Então, na prática vai ser o seguinte. A reta tangente vai ser y menos y0, que é a mesma coisa de f de x0, igual o coeficiente angular, que é a derivada da função no ponto, vezes x menos x0. A reta normal vai ser y menos y0 igual a menos 1 sobre f de x0, sobre a derivada, x menos x0, se a derivada for diferente de zero. Então, vamos fazer exemplo para ver como é que funciona isso na prática, ok? O primeiro exercício de vocês é esse, lá na lista. Então, é bom olhar, né, como é que vocês vão fazer lá na lista. Tá, eu vou fazer... Pior que aqui tá tão legal. Tá. Ó. O exercício é esse. O que tá de verde, esse verde aqui, de cima. O exercício é: encontre a reta tangente e a reta normal da função x ao cubo menos x ao quadrado, ou menos x, 2x, para x0 igual a 2. Isso daqui e isso são as fórmulas da reta tangente e da reta normal. Como é que eu vou resolver, então, o exercício 1 lá da lista? Primeira coisa, você tem que saber qual é o ponto x0, y0, que é a mesma coisa que f de x0. Então, você tem que descobrir qual é esse ponto, ok? Então, x0 eu já sei que é 2. Então, quem é f de x0? Vai ser o f de 2, que é quanto eu vou substituir na fórmula. Então, vai ficar 2 ao cubo menos 2 vezes 2. Aqui, ó, nessa fórmula aqui eu substituí. 2 ao cubo menos 2 vezes 2. Isso dá quanto? 2 ao cubo, 8, menos 4, dá 4. Ok? Então, eu sei que meu ponto vai ser 2,4. Às vezes, no exercício, já dá o ponto direto, viu? Eu nem lembro se aqui deu ponto direto ou se deu abscissa. Ah, aqui já deu ponto direto, ó. Na questão 1, já deu ponto direto. Ou seja, essa parte aqui, que eu acabei de fazer, nem vai precisar fazer. Então, eu já tenho o ponto. Pronto. Já tendo o ponto, o que eu faço? Vou ter que fazer a derivada. Ok? Então, vamos passar para a derivada. Então, ela vai ser a derivada da função. Qual é a derivada dessa função aqui, ó? X ao cubo menos 2x vai ser 3x ao quadrado menos 2. Vocês entendem, ó? Desce o 3, subtrai 1 no expoente, menos derivada de 2x é só 2. Pronto. Agora, eu vou fazer a derivada no ponto dado. Então, eu vou escolher aqui, ó, o valor da abscissa e substituir aqui no lugar do x. Então, eu vou fazer agora, ó, f' de 2 será 3 vezes 2 ao quadrado menos 2. Isso aqui dá quanto, ó? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 2, 10. Certo? Pronto. Aí, agora sim, eu vou usar a fórmula da reta tangente e da normal. Só assim, ó. A tangente vai ser y menos f de x0. F de x0 é sempre o segundo valor do ponto, né? Que eu acabei de achar aqui também. 4.
igual. A derivada no ponto é o que eu encontrei aqui. 10 vezes x menos x0, que é o 2. Então, poderia deixar assim, mas não. A resposta eu tenho sempre que simplificar, né? Então, vai ficar y é igual a 10 vezes x, 10x, 10 vezes 2, 20. Esse 4 tá menos, passa mais 4. Então, y é igual a 10x menos 16. Então, essa daqui é a reta tangente. A reta tangente vai ser y igual a 10x menos 16. Vamos fazer agora a reta normal. A reta normal é só jogar na fórmula também. Opa. Então, a reta normal, vou colocar aqui do lado, será. Então, a tangente foi aquilo, a normal, y menos f de x é o 4, igual menos 1 sobre a derivada, que deu 10, isso que multiplica x menos x0, que é 2. Agora é só simplificar, né? Vai ficar y é igual a menos 1 vezes x, x, menos 1 vezes menos 2, mais 2, sobre 10, menos 4, mais 4. Então, y é igual, aqui vai ficar 10 para todo mundo, vai ficar x mais, 2, aí aqui 4 vezes 10, 40, 40 mais 2, 42. Então, essa é a reta tangente e essa é a reta normal dessa função ali. Então, o exercício 1 da lista é isso que vocês vão fazer, certo? O único passo que vocês não vão precisar é esse passo aqui, ó. Porque lá na lista já te deu ponto direto de cara. Mas, dado o ponto, primeiro, deriva. Derivou, substitui o ponto. Que ponto? O valor de x é sempre o primeiro valor. Depois eu vou jogar na fórmula tanto da tangente quanto da normal. A fórmula da tangente, y menos f de x é igual à derivada de f de x, x menos x, 0. Normal, y menos f de x é igual a menos 1 sobre f' de x, x menos x0. Ok? Simples assim. Professora, Oi. Matheus pediu para explicar a última parte de novo. Qual a última parte? Por que aqui deu 42? É só simplificar. É isso? Explica aí, Matheus. Acho que é essa a última parte, professora. É, porque talvez aqui a simplificação eu fiz Você vê rápido. na regra, não? Como é que joga na regra, pra procurar a reta? A regra, a fórmula tá ali. Eu vou só usar a reta fórmula. Normal. Oi? É para explicar como é que faz a reta normal, eu acho. A normal? Ó, a fórmula da normal é essa, né? Tá ali escrita, eu vou escrever aqui. Y menos f de x0 menos 1 sobre f' de x0, x menos x0. Essa é a fórmula. Aí eu só substituir os valores. Aqui, ó. F de x é quem? É 4. F de x0. F' de x0 é quem? É a derivada substituída no ponto 2. É o 10. X deixa x e o x0 é o primeiro valor aqui, que é o 2. Aí depois é só simplificar. Quer que faça mais um exemplo? Ou já pode encerrar aqui? Se der tempo, mais um seria bom, professora. Se der, né? Agora a aula acabou, né? Só eu coloquei aqui mais... eu queria tanto ter falado daquilo ali. Vou fazer mais um exemplo. Os outros 2 exemplos que tem aqui é da exponencial. Professora, essa lista é para entregar no sábado, né?
No domingo, É isso até mesmo? domingo. É domingo? Até domingo eu coloquei lá. Até domingo, né? Beleza. Né? Matheus, aqui no slide tem o exemplo, né? A mesma coisa que eu escrevi, que eu fiz lá, tem aqui. Tá certo. O outro exemplo aqui eu coloquei da exponencial, só que a derivada da exponencial é a própria exponencial. E do cosseno. Vou fazer do cosseno. Aqui. A fórmula da tangente e da normal são essa. Então, passo a passo. Primeiro passo. Você tem que encontrar o ponto. Lá nos exercícios, o ponto já vai ser dado. Mas nesse caso aqui, como não foi dado, eu encontro. O ponto, a abscissa é π sobre 4. Então, qual vai ser a ordenada? Só substituir. Qual é o cosseno de π sobre 4? O π sobre 4 é 45, né? O cosseno disso é raiz de 2 sobre 2. Então, meu x0 vai ser π sobre 4. Meu f de x0, raiz de 2 sobre 2. Pronto. Aí, agora eu vou fazer a derivada, certo? A derivada do cosseno é menos seno. Derivada do cosseno, menos seno. Vou substituir o valor de x. Quem é x? É o ponto que ele me deu, ó. É sempre o primeiro valor aqui, ó. Sempre o primeiro valor. Então, substituindo. Qual é o f' de π sobre 4? O menos seno de π sobre 4. O seno de π sobre 4 é o seno de 45. Dá raiz de 2 sobre 2. Aí, menos isso é menos raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então, o que eu preciso? Preciso do x0, preciso do f de x0 e preciso da derivada substituída num ponto. Feito isso, eu vou substituir na fórmula da tangente e da normal. A da tangente, y menos, aqui, ó, esse segundo valor aqui. Deixa eu apagar aqui, calma aí. Ó, a fórmula y, repete o y, menos f de x0. F de x0 é sempre o segundo valor, raiz de 2 sobre 2. Igual a derivada na função no ponto. É aqui, ó, o valor que eu encontrei. Menos raiz de 2 sobre 2. Substituir. Menos x, ou vezes x, menos x0. X0 é sempre o primeiro valor aqui, ó. π sobre 4. Aí agora é só simplificar. Então, y é igual a menos raiz de x, esse daqui, o menos raiz de 2 passa para lá, mais. Eu acho que eu nem fiz mais nada além disso, não. Aqui poderia simplificar mais, mas se deixar assim também tá bom. Certo? Aí acabou. Essa é a tangente. Agora a normal. A normal é praticamente a mesma coisa, só que no lugar daqui ser só... Uai, acho que parou de... Ainda tá. A da normal. A única coisa que muda da tangente para normal é isso aqui, ó. O menos 1. Ok? Se aqui era só a derivada de y', aqui vai ser menos 1 sobre a derivada. Aí você só substitui igualzinho, ó. O y é igual, menos raiz de 2 é igual. Aqui, ó, só inverteu. Vai ficar menos 1 sobre... Oh, faltou um menos aqui, ó. Essa tá errada. Menos raiz de 2 sobre 2. X menos x à quarta. Menos com menos daria mais. Aqui é mais, ó. Pronto. E essa é a resposta. Só vou consertar aqui que é mais, porque faltou menos. E é isso. Pronto, então a aula de hoje é só isso, viu, galera?
Ah, eu queria tanto ter falado de derivada superior, mas não dá mais tempo. Então, todo mundo assinou aqui as notas compartilhadas. Fabrício queria falar alguma coisa? Professor, a próxima aula agora seria quando, professor? Segunda-feira. Tirar dúvida aqui. É dia 30, é? Caso? Não. Na próxima Segunda-feira, segunda? dia 25. Dia 25, né? Lembrando que quinta-feira Mesmo vocês horário, têm né? monitoria, viu? Quem quiser participar da monitoria é na quinta-feira. Beleza. Então tá joia. Então pode. Boa semana para todos aí. Obrigado. Nada, tchau.